Olá a todos, meu nome é Rafael Saranto, sou especialista em agricultura de precisão e hoje nós vamos abordar o que são efetivamente esses projetos de agricultura de precisão. O que será que está passando despercebido aos olhos dos produtores rurais ou grupos agroindustriais que não estão tendo o retorno, o rendimento suficiente ou o rendimento esperado lá na hora que foi feito o investimento em agricultura de precisão? O que será que vocês deixaram de perceber aí no meio do caminho que não trouxe esse rendimento para vocês? Vamos dar uma abordada hoje de modo geral do que se trata esses projetos? Então eu costumo dividi-los em 3 grandes grupos e é aí que a gente vai começar abordando esses projetos. Então os 3 grandes grupos básicos aí de projetos de agricultura de precisão, a gente pode separar em projetos de linha de plantio, nós podemos separar em projetos de desligamento e os projetos de pulverização. Existem outros aí, mas esses aí são os 3 grupos básicos e primordiais aí dos projetos. Nos projetos de linha de plantio é onde vai entrar também a parte de manobras automáticas e é também onde vai entrar a parte da cabeceira, da bordadura. Só o fato de você não ter que ficar fazendo a bordadura todas as vezes, isso já gera uma economia de tempo e de combustível. Sem contar que as manobras automáticas vai padronizar as suas operações e um estudo nas linhas de plantio também vai trazer rendimento e aumento de produtividade. Dentro dos desligamentos é onde está a maior parte da economia no consumo de insumos. É aqui que vai estar a redução de custos. Não só aqui, mas no de pulverização também. No de linha de plantio também, mas a grande parte vai estar concentrada dentro do desligamento e dentro dos projetos de pulverização. É aqui onde a gente vai fazer os desligamentos de seção, desligamento linha a linha, desligamento no rastro do pulverizador ou nas bordas, né? E nós temos os projetos de pulverização. Então, se a gente fizer o projeto de pulverização localizado, evidentemente a gente já está reduzindo o consumo de defensivo. Se a gente evitar a sobreposição, redução de consumo. Se a gente evitar pisoteio, aumento de produtividade. Então, olha como vocês percebem que esses 3 grandes grupos trabalham juntos e os 3 grandes grupos de projetos, eles vão ser os responsáveis por talvez trazer aquele retorno que você não teve ainda. E o que são projetos de agricultura de precisão? Vamos tentar definir aqui, ó. Uma coisa é muito importante, cara. Isso daqui, os projetos de agricultura de precisão, eles têm que estar extremamente alinhados ao tipo de equipamento, terreno, clima e a cultura, né? O que vai plantar ali. Por quê? Porque caso ele não esteja alinhado com os equipamentos, eu posso fazer um tipo de projeto que ele vai funcionar muito bem em um equipamento e não vai funcionar no equipamento que você tem. Então não adianta eu fazer isso, a menos que eu chegue em você e fale, ó, você vai precisar fazer esse outro puta investimento aqui. Aí cadê o retorno? Investimento, investimento, investimento e nada de retorno. Então uma coisa fundamental em projeto é analisar os equipamentos que você tem disponível, analisar o terreno, analisar o clima, cada propriedade é diferente, analisar o tipo de cultura que vai plantar também. Então os projetos, eles são os planejamentos prévios das operações, sempre levando em consideração o que você tem disponível ali na área para você otimizar os custos e aumentar a produtividade, não é? Então o grande objetivo dos projetos de agricultura de precisão é reduzir custo com máquina, reduzir custo com insumos, aumentar a produtividade, reduzir tempo de operação e, é claro, o amassamento zero. E aqui dentro a gente engloba várias coisas aí. Então aqui a gente tem também a questão dos projetos de linha de plantio. Então, os projetos de linha de plantio, eles podem ser sim considerados os principais projetos de agricultura de precisão. Então é o projeto de entrada na agricultura de precisão. Principal foco dele, ele vai reduzir o número de manobras. Reduzindo o número de manobras, ele vai reduzir consumo de combustível e diminuir tempo de operação. Diminuindo o tempo de operação, você consegue maximizar a janela que a gente tem para suas operações agrícolas. A gente sabe que hoje o clima está maluco. Então não dá para a gente fazer uma previsão muito fiel do que vai ser o clima. Então quando a gente tem uma janela de plantio, a gente tem que aproveitar. Então quanto mais rápido você fizer as suas operações mantendo a mesma qualidade, não adianta fazer mais rápido e perder qualidade, né? Então se você consegue manter exatamente a mesma qualidade e consegue fazer mais rápido a operação, vantagem monstra, porque você consegue garantir que vai plantar dentro da janela. Você também pode analisar locais que têm nível muito crítico. Então locais que é muito inclinado, muito íngreme, você consegue fazer um projeto
de forma que ele não vai ficar cheio de biquinho também, porque não adianta. Você pega uma área muito íngreme e enche ela de bico, faz um monte de tirinho curto, você matou sua operação. Então você vai fazer um mix entre conservação e operação, sempre visando, é claro, a área não pode estourar. Não adianta nada você ter um aumento no rendimento operacional e a sua área estourou. Daí você vai ter prejuízo, vai ter uma quebra na produtividade e aí não adiantou nada. Então a gente precisa analisar isso muito bem, tá? Nós vamos fazer o aproveitamento melhor da área e colocar mais indivíduos também dentro dessa área. Olha a importância do projeto de linhas de plantio, cara. E aí nós temos também os projetos de desligamento. É aqui onde vai entrar o amassamento zero. Cara, amassamento zero é redução no consumo de insumo, porque você economiza semente, e ele aumenta a produtividade, porque você não está tendo amassamento. A sobreposição zero, você também vai economizar semente, e aí você economiza também a questão dos defensivos. Quão caro são esses dois insumos que eu comentei com vocês? Sem contar que se não tem sobreposição também, você aproveita melhor a máquina, você reduz o consumo de combustível e diminui o tempo de operação também. Olha a importância desses projetos, cara. E agora nós vamos finalmente para os projetos de pulverização. Esses de pulverização vêm crescendo muito. Linhas de plantio já está relativamente consolidado, mas a gente precisa melhorar muito, porque hoje o que se faz é simplesmente uma replicação das linhas, não se faz uma análise e um estudo de cenário, e aí não adianta nada. Mas o de pulverização é a bola da vez. Então o setor que vem crescendo dentro dos projetos, ele economiza muito nas operações agrícolas, diminui a compactação do solo, isso é algo que a gente fala pouco, mas ele acaba também tendo isso como um benefício, e ele reduz drasticamente a utilização de defensivos agrícolas. Eu acho que aqui é o maior interesse do proprietário rural, né? Então é isso, de um modo bem geral, os projetos de agricultura de precisão explicado aí de uma forma simples e de uma forma que você possa talvez refletir aí na sua propriedade. Qual desses projetos você não está fazendo? Não era atrás desses benefícios aqui que você estava quando fez o investimento em agricultura de precisão? Então, se você fez esse investimento em agricultura de precisão e está trabalhando sem esses projetos, não adianta. Ou então, será que o investimento que você fez em agricultura de precisão foi o investimento correto? Será que as máquinas, os monitores, os GPS que você adquiriu, será que eles vão atender isso? Os projetos 1, 2, 3 a gente aborda todos esses temas aí. Fechou? Pessoal, curta nosso vídeo, se cadastre aí, deixa o like, é muito importante para nós, tá legal? Forte abraço!